Os conteúdos de primeiro socorro, deixa eu ver se removeu alguém agora. Removeu não, agora vai dar certo. Tá? Os conteúdos de primeiro socorro nunca vão fugir disso. Tá? Alguém pode pensar, não, a gente não já estudou isso, mas sempre a gente vai ver isso. Inclusive, a atividade prática que vocês tiveram, geralmente é o quê? Suspeita de uma fratura, né? O que é óbvio? Você vê que tem uma fratura, geralmente uma fratura exposta, fica bem nítido, né, que está com uma fratura, mas qual que é o objetivo principal da atividade prática? Preservar, não agravar, por exemplo, tá? Quando a gente fala de coluna, por exemplo, que geralmente é uma das primeiras regiões que você tem que mobilizar o percuidado, tá? Eu não consegui os vídeos, ainda mais porque eu procurei hoje na correria também depois da escola e não encontrei, mas tem uns vídeos de acidentes assim. A pessoa vai lá, aconteceu um acidente, vai prestar o primeiro socorro, não sinaliza, não marca nada, não isola nada, vem e acontece outro acidente. Tivemos pessoas que morreram em um segundo acidente no mesmo local. Tá? Por isso que é muito importante. Muitas vezes a pessoa realmente se preocupa com a vida, né? Tem muito lado humano, mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Tá? Primeiro, a questão da segurança. Inclusive, na última unidade tem lá que o profissional de educação física também tem que se preocupar com a segurança dele. Tá? E isso vem em primeiro lugar mesmo. Tá? Às vezes pode dar um espanto, não, mas tem que ser a segurança, em primeiro lugar, tem que ser a dele. Aí você imagina, o profissional, por exemplo, a gente fala no geral, né? Claro que aqui é muito voltado para a educação física, mas falando no geral, acontece uma situação dessa, geralmente só uma pessoa capacitada, só uma pessoa que consegue tomar uma atitude, realizar uma ação, então já vai complicar bastante a questão do primeiro socorro. Tá? Então, luxação, luxação, já sabemos, tá? O famoso saiu do lugar, né? Aqui tem um exemplo bem clássico, tá? Não envolve fratura, aquela questão da fratura, como o famoso, geralmente você perguntar para um aluno aí, quem faz estágio também, quebrou vai ser a fratura, saiu do lugar o desmentiu, né? Popularmente conhecido, vai ser a luxação, tá? Então, saiu ali do que é considerado padrão anatômico, tá? Vai ser uma luxação. Inclusive, é muito comum nas aulas de educação física sempre você ter um aluno que desloca um ombro, o joelho sai do lugar. Tá? Inclusive, eu tenho um aluno atualmente, eu sempre falo para eles, ó, sai, coloca tranquilo. Mas o risco é o quê? O risco é de que em algum momento vai sair do lugar e depois não volta. Tá? Ou então vai ficar com folga, né? Não sei se vocês estão vendo aí na minha câmera, tá? Ou sai aqui bem encaixado, sai, pode voltar, mas em algum momento pode ter um desgaste, tá? E o risco da luxação é isso, tá? Luxação pode ser simples, saiu uma vez, voltou, tranquilo. Agora, se tem aquela questão de que fica por repetição, é muito perigoso. Tá? E o profissional de educação física tem que fazer o quê? Tem que orientar. Tá? E eu sempre busco falar, pode ser a primeira vez, eu sempre digo, se consegue ao médico fazer pelo menos um raio-x para ver como é que está a estrutura, fazer o básico, tá? Vai. E essa sempre tem que ter orientação de vocês, tá? Nada de ficar pensando, não, foi só uma vez, se tiver a opção, vai, tá? Vai até o máximo e se resguarde. Tá bom? Inclusive, acho que eu não tinha falado para vocês, eu tive uma aluna recentemente, semana passada, que ela, sozinha correndo, ela, ela machucou o tornozelo na aula, ela reclamou que estava doendo. Aí eu já fiquei atento, porque geralmente quando tem uma luxação do tornozelo, né, ela chegou dizendo que tinha torcido o tornozelo, falando desse jeito. Quando tem, geralmente o tornozelo, ele incha logo. Tá? Acreditei que vocês têm experiência, normal o pessoal que joga bola também sabe que tornozelo é bomba. Quando você realmente ali machuca, ele já começa a inchar e é o famoso fica só uma bola, né? Como a gente conhece ainda mais no mundo do esporte, tá? Eu já fiquei atento, mas não inchou tanto no momento. Fiquei atento, coloquei um gelo, né, que tinha lá na escola, coloquei um gelo, fiz uma bolsa ao redor. Não fiquei atento, ela reclamando de muita dor ainda, mas mesmo assim a escola pegou e encaminhou. E chegando lá, o doutor lá viu o raio-x e tal, fez um raio-x, ele disse que tinha dado uma pequena luxação, tinha saído um pouquinho só do lugar, por isso que ele falou que não inchou tanto, né? Então, aí, muitas vezes a gente não pode desconfiar, né? Viu que não inchou tanto, mas o quê? Podia acontecer algo pior depois, e ela continuaria com aquela pequena luxação que poderia aumentar. Tá? Inclusive, ele conseguiu visualizar pequenas fraturas, só que como ele, qual foi a palavra que ele utilizou? Ele disse que já eram fraturas calcificadas, ou seja, ela estava tendo pequenas fraturas, mas o corpo ele estava conseguindo calcificar, ou seja, já não era mais uma fratura e o corpo tinha conseguido recuperar aquela área. Tá? Então, só para vocês verem, né? Algo bem simples que pode se tornar algo bem grave. Tá? Ela já descobriu outras coisas, inclusive, o médico já falou, né? Muitas vezes pode ser um sobrepeso, pode ser uma sobrecarga na articulação, tá? Nós aqui, futuros profissionais de educação física, tá? Todos nós aqui temos que saber disso também, falar para os nossos alunos, tá? Sempre saber falar com jeito. Por exemplo, sobrepeso. Hoje é muito comum.
pessoal que faz estágio de escola aí sabe que tem várias pessoas com sobrepeso, várias pessoas com obesidade, tá? Isso é fator de risco total para fratura, para luxação. A luxação ainda digo que é tranquilo, tá? Se você for ver uma fratura, por exemplo, tá? Aí é perigoso, então o professor ele tem que saber trabalhar isso em sala de aula, tá? Muitas vezes um aluno obeso, dependendo da forma que você vai tratar, você já sabe como que ele pode se sentir, então tem que ter uma estratégia, tá? Tem que ter cuidado, vai falar que sobrecarrega as articulações, é perigoso, você vai mostrar as opções de atividade físicas de acordo com a realidade, tá? Inclusive, nas minhas aulas, eu sempre falo dos exercícios em geral. Falo muito de musculação, que é muito bom, mas eu também já trago para a realidade de quem não consegue, por exemplo, pagar uma academia. Faz caminhada. Hoje, praticamente, todo mundo tem um celular. No YouTube, hoje, tem infinitos treinos que você pode fazer em casa. Eu sempre falo isso para eles. E, inclusive, já tem alguns alunos que praticam. Tá? Por isso que é interessante você sempre trabalhar de acordo com a realidade. Não ficar mascarando, que nem eu falei para vocês, né? O conteúdo aqui eu passo de acordo com a realidade. Eu sei daqui da realidade da maioria, conheço alguns, e é assim que a gente vai trabalhando. Ok? Fraturas, aqui já está bem claro também, tá só dando uma recapitulada. Essa da esquerda, fratura exposta, né? Quando você consegue geralmente visualizar o osso, tá? Já a outra não é exposta, mas também corre o risco. Aí você imagina um osso desse aqui, você ficar manuseando o indivíduo, tá? Ou a vítima. É muito comum também esse tipo de agravo, tá? A pessoa está machucada, vai lá. Inclusive, eu vi um vídeo, eu sempre falo para você que veja um vídeo, mas eu vou procurar mandar para vocês. É de que uma pessoa cai de moto e um colega chega do nada e levanta a pessoa de uma vez. Isso é um risco total para realmente a pessoa pode morrer, tá? Então, primeira preocupação, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Coluna. E a preocupação sempre vai ser a coluna cervical. A lesão de cervical totalmente grave. A pessoa pode morrer, a pessoa pode ficar em uma cadeira de rodas, tá? Perde o movimento, perde a questão sensorial também, tá? Então tem que ter cuidado com tudo isso. Aí o protocolo PRICE que a gente viu também, esse protocolo geralmente ele é muito utilizado, tá? Para qualquer tipo, para qualquer não, na verdade, para as lesões mais comuns, tá? Para entorses, geralmente aí para pancadas, para quedas, quando envolve a questão dos atritos também, tá? Não significa que você vai utilizar todos os 5 tópicos, por exemplo, tá? Mas geralmente o que é muito comum? Questão da proteção, dependendo de qualquer lesão, e uma das coisas mais comuns também é a questão do gelo, tá? O ice, como está escrito aí nesse protocolo. Tá? Então, o gelo, geralmente, ele é muito utilizado. Nas primeiras 24 horas, até um pouquinho mais, pode utilizar também. Tá? E o gelo, ele é um santo remédio. Inclusive, nas aulas de educação física, tem uma pancada, você precisa de alguém, por exemplo, estou nos jogos escolares, preciso de alguém para jogar daqui 2 dias, gelo. Não tem outra. Tá? É gelo, gelo, gelo. Depois que passar um tempo, acho que aqui alguém já fez fisioterapia, né? Depois de um certo tempo que você tem dores, é utilizado o quê? Já vai ser utilizado quente, né? Famosa compressa. Você utiliza também a botinha ortopédica também, que hoje é muito comum, tá? Então, geralmente no início, gelo, tá? Então, desde o início, proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, tá? Quando acontece a elevação também, você tira um pouco da pressão, ali, inclusive da pressão sanguínea sobre o membro afetado. Tá? A questão da elevação, geralmente, você utiliza na perna, tá? Não é tão comum e não é tão fácil também, né? Você ficar sempre elevado, tá? Mas quando tem essa possibilidade, você utiliza, tá? Então, foco aí principalmente no questão do gelo, a questão do repouso, tá? Até na proteção um pouquinho acontece, mas não é tão comum a questão da proteção, tá? E esse protocolo, ele é mais indicado nos casos de torção ou queda, tá bom? Protocolo PRICE nos casos de torção ou queda, que teoricamente é algo mais tranquilo, tá? Continuando. Orientações gerais na atuação do profissional de educação física. Então, vocês observem aqui, ó, aquele vídeo de Brasília foi bem interessante também, tá? Para tratar sobre a avaliação da cena, que é para vocês observarem. Não sei se vocês reproduziram aquele vídeo com áudio, né? Que eles foram espertos de tudo, eles ficavam falando que eu sei que era para eu ir captando aos poucos. Tá? Então, prestem atenção, a avaliação da cena. Calma aí. Mantovani destaca que a primeira atitude a ser tomada no local do acidente é avaliar os riscos que possam colocar em perigo o profissional de educação física responsável pelo socorro. Nessa fase, verifica-se também a provável causa do acidente, o número de vítimas, a gravidade de seus quadros de saúde, todas as informações que possam ser úteis para a notificação do acidente. Tá?
Então, essa questão aqui de você verificar, de ter a questão das prioridades, é algo até que é discutido bastante, né? E quando a equipe de socorro chega, por exemplo, casos gravíssimos, né? Quando o SAMU chega, vamos supor que tem 3 pessoas em estados gravíssimos. Geralmente, eles tentam atender o caso que está mais grave, né? Uma situação gravíssima ali, e que dê para socorrer, tá? Porque dependendo do caso, isso acontece, tá? É algo delicado, mas acontece na área de saúde, algo que você vê ali que a pessoa já está praticamente ali, perdeu quase todo o sangue, então por que você vai focar tanto naquela pessoa se tem outro que você pode salvar? Tá? Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Questão de prioridade? Essa parte era até delicada na questão da saúde. Aconteceu bastante também, aconteceu bastante na pandemia, eu acho que vocês lembram, né, quando falavam que existiam as prioridades na pandemia também, que vocês lembram que aconteceu bastante esses casos, que foi algo bem delicado, algo que foi muito debatido, mas isso acontece nos casos de saúde, tá? Que eu falei para você, a gente tem que trabalhar em cima da realidade. Tá? Então, geralmente você vai ali na pessoa que está mais comprometida, né? Teve uma educação física, 2 pessoas teve um choque, uma queda ao mesmo tempo. Você analisa os dois, claro, mas sempre você procura ali ver o que está mais grave, tá? E dar essa atenção, fazer a questão da prioridade. Nem quando você chega lá para a classificação na UPA, por exemplo, que vai desde do que está mais grave até o que está um pouco mais tranquilo ali na questão do atendimento. Tá? Então, no socorro, no geral, é isso. Sempre a prioridade vai ser ali o caso mais grave, tá bom? Então, vocês não se esqueçam disso. Então, tem que avaliar a cena. A avaliação da cena é interessante, tá? Inclusive, o pessoal de Brasília, até eu queria perguntar, vocês tinham alguém sinalizando ali na rua? Porque, pelo que eu vi, era no meio da rua, né? Não é puxão de orelha, não, tá? Só quero saber. Cadê a Adrione? Que eu sei que ela tá aí. Estou aqui, professor. Primeiro nós colocamos o lixeiro Sim. para finalizar. Aí os outros colegas disseram que não podia pôr o lixeiro. Aí tiramos, Eita, aí tiramos o lixeiro e colocamos o marido da Aurelinda, da nossa colega de assistência, aguenta. Colocaram foi o homem lá no meio. para ficar sinalizando. Mas foi muito rápido, é tanto assim que a gente nem fez tudo que a gente queria fazer, porque Sim. foi parando muita gente, porque era na avenida e foi parando muita gente. Nós tem 10 minutos para fazer isso aqui, é rápido, é jogo rápido, porque nós não podíamos ficar lá no meio da rua, né? Mais um pouquinho Aí foi chegava a bem... polícia, chegava todo mundo. Hã? Mais um pouquinho chegava a polícia, chegava todo mundo. Não, e o nosso medo era que o Detran estava fazendo blitz na outra rua de trás. E aí nós estávamos Aguenta. morrendo de medo de alguém chegar lá e falar que tinha acontecido um acidente e eles virem, né? Professor, pensa, foi um sufoco, foi assim, questão de 5 minutos, assim, para a gente fazer tudo aquilo, por causa que nós estávamos com medo. Aí, como a gente estava perto da ponte, que vai para a Bolívia, quando nós já tinha saído, já tinha terminado, lá passou o carro da polícia indo para a ponte. Eu disse, olha, por nada que a polícia pega nós no meio da rua, ó. Minha nossa, mas ficou bacana, viu? A minha preocupação só foi essa mesmo, se tinha alguma sinalização. E Sim, Deus me sim. livre. Vocês Nós imaginem, a culpa ia ser do professor, eu estava lascado, né? Que nada, professor. Mas estava tão tranquilo, e quando a gente começou a fazer nossa encenação, apareceu a gente, até um bêbado apareceu, que eu não sei de onde surgiu aquele bêbado. Por isso que eu falei que realmente o de vocês foi cena real, né? Com um público curioso, um bêbado, e isso acontece bastante Foi também. real, real, real. E todo mundo parando. Aí, mas não aguentou, não. Quando o médico parou. Aí ele já desceu assim, eu sou médico, sou médico. Não, moço, só é de mentirinha, é só um trabalho da faculdade. Eu É disse, só meu de Deus do mentirinha. céu, ó. Mas foi legal, ó. Nós se divertiu depois também. Não foi isso que eu falei para vocês, né? Geralmente aí depois todo mundo fica só contando a história, mas ficou bacana. Tá? Inclusive, depois eu vou reproduzir aqui no final esse vídeo. A Maísa, que nem eu falo para vocês, ó, eles tiveram a preocupação em dar sinalização, porque é interessante. O brasileiro eu sei que é tranquilo, tá? Ainda mais dependendo do horário, como eles fizeram à noite, né? Por nada não, sou de Brasileira, tá? Aí eu lembro ali daquela região onde eles estavam também. Aí quando eu vi, acho que foi a Jamile que tinha me mandado uma foto só, era a moto no chão. Eu falei, eita, eles estão encenando mesmo, mas eu não sabia que chegaria naquele nível ali, né, no meio da rua. Aí, mas ainda bem que ocorreu tudo aí dentro dos conformes, tá? Sem nenhuma alteração, né? O Graças. engraçado, professor, foi o bêbado, que mesmo depois que a gente já tinha levantado, a gente já tinha explicado para ele que era de mentirinha, coisa e tal, ele Ah, ficava, não, a menina tem que ir para o hospital, como é que ela está toda ensanguentada, está saindo sangue pelo nariz. Eu acho que ele estava tão bêbado que ele não conseguia entender
o que nós estava falando para ele. Nós dizia, moço, tá tudo bem, isso é de mentirinha. Aí ela precisou tirar o sangue para assim, limpar, falar assim, passa a mão aqui para o senhor ver, não está machucado. Aí, mas demorou para ele entender, ó, e ele preocupado, mas preocupado. Aí ele queria que a minha colega me fizesse massagem cardíaca e me disse, pronto. Eita! Agora... Esse cabra aí tem informação, viu? Ai, mas nós já ria, ó, mas foi muito divertido, ó. Pois é, olha aí, ó. Isso aí é para todo mundo aprender. Questão de hemorragia, não tem outra. Tem que ligar para o SAMU, tem que levar para o médico. Olha aí, como sempre a gente aprende uma nova lição. Tá? E realmente... Pois é, professor. E aí ele falava um monte de coisa, o jeito que a gente estava usando, né? Porque a gente usou o boné e a blusa de sol, porque assim, aquilo que a gente anda, né? Sim, a gente claro. vai andar com atadura, coisa e tal. Aí só não é o boné e as blusas de sol, que geralmente a gente tá. E ele preocupado, que naquele não ia dar certo. Mas não vai dar certo, moço. Aí eu dizia para minha colega, o tal do curioso é foda ali. Mas isso acontece, viu? Inclusive, eu sempre falo na questão da própria educação física, trazendo aqui para a nossa área, tá já interno ali em uma escola, quando você vai tem a questão da cena também, que se você não tiver controle de turma, os alunos vão cercar ali alguém que, por exemplo, caiu no chão ali, tem uma questão de tornozelo, geralmente que é o mais comum, tá? Teve uma pancada, você tem que fazer esse controle também, tá? Porque vai ter o curioso, vai cercar. Geralmente a vítima precisa respirar um pouquinho mais, tá? Precisa ali de um ar puro, né, como a gente fala, então você tem que abrir e realmente dispersar os curiosos, tá? Então o pessoal aprendeu aí na prática mesmo e foi realmente na prática com direito aos curiosos. Aí no vídeo vê que a Daiane fica gritando, chama a ambulância, porque ela fazia parte do grupo dos curiosos. Porque Sim. Eu disse, gente, porque sempre tem um curioso, levanta, outro chama, mas ninguém faz nada, traz um copo de água, não pode dar sempre água. Tem, sempre. Sempre tem um curioso que fica lá, ele não faz nada, os outros estão fazendo, mas ele está lá dando palpite. Mas ficou bacana, viu? Ficou bacana mesmo. Então, continuando. Avaliação da cena. Isolar e sinalizar a cena, para isolar ali o perímetro, isolar a área. Isso eu estou falando tanto para a questão escolar, tá? Tanto para a questão do dia a dia, que eu falo para vocês, né? Que é voltado para a educação física, mas tudo isso que a gente aprende, você pode utilizar e deve utilizar no dia a dia. Tá? Estar atento às informações básicas também. Tá? Ter uma vítima, pergunta, ver como é que está, ver como é que está a questão da lucidez também. Tá? É interessante para você aprender um pouco mais, tá? Então, foquem aqui nesse slide agora aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo, estabilizar manualmente a coluna cervical, tá? Que nem eu falei para vocês, sempre vai ser prioridade, tá? Cervical, você tem que ter o maior cuidado, tá bom? Segundo passo, verificar a responsividade, tocar a vítima nos ombros, chamá-la por 3 vezes, inclusive lá acho que foi na unidade anterior, eu tinha mostrado um vídeo, né, do que você pode fazer. Inclusive, o profissional lá de saúde, ele até fala que você pode realmente forçar um pouquinho ali o cantinho da unha, né, onde sente um pouquinho de dor, para você ver se a pessoa tem algum sinal, se ela emite alguma resposta, tá? Que você realmente vê em qual estágio ali, basicamente, ela se encontra, tá? Se ela consegue te dar uma resposta, ou então você, por exemplo, forçou um pouquinho no dedo da pessoa, a pessoa não demonstrou nem um pouco estar com dor, você já sabe que a situação pode ser um pouco mais grave, tá? E quando você liga para o socorro, tá? O que é interessante? Você tem as informações básicas, tá? Como é que está a respiração? A pessoa está respondendo, a pessoa está bem orientada, não está, tá? É interessante, por isso que muitas vezes o básico é sempre perguntar, quantos anos você tem, por exemplo, qual é o seu nome? Se você vê que a pessoa ficou desorientada para responder isso, a questão não está muito tranquila, não. Tá? Então, requer um pouco mais de atenção. E quando você liga na emergência, geralmente eles perguntam como que está a questão da responsividade e orientação. Né? Eles perguntam como que está, geralmente, quando liga lá na urgência, eu lembro até uma vez que a gente fez um curso lá com o pessoal do SAMU, eles fazem as perguntas bem diretas mesmo, tá? Nada de linguagem técnica, tá? A pessoa está respondendo, está tranquila, está respirando, tá? E por isso que é importante você ver tudo isso. Agora, por exemplo, situação, uma criança bateu a cabeça, que é perigosíssimo e muito. A criança que bate a cabeça tem que ter cuidado, tá? Bateu a cabeça, faz a perguntinha básica. Qual é o teu nome, qual é a tua idade? Viu que não responde, tá? Já fica atento, já procura socorro em relação a isso, tá? É o que eu sempre vou falar para vocês, pequem pelo excesso, tá? Pequem pelo excesso e com dúvida, vai para o hospital. Já se resguarda também, tá? Que eu sempre falo para vocês, se resguarde de qualquer coisa, tá? Eu tenho certeza que quem tem filho aqui, quem tem filho, sobrinho, não gostaria de que, por exemplo, acontecesse isso na escola e o professor não fizesse nada, né? Quando a gente se coloca no lugar, você percebe a diferença,
Por isso que é interessante sempre ficar atento a esses pontos, tá? E claro que com a gente não seria diferente, né? Você sabe que o pai e a mamãe eles vão cobrar e realmente estão no direito, tá? Não tem como fugir disso. Terceiro passo. Ah, tá, essa pergunta aqui, consegue abrir os olhos? Também é um grande sinal, tá? A pessoa conseguir abrir o olho na pergunta que você fez, tá um pouquinho mais tranquila em questão da resposta, tá? Terceiro passo, checar sinais de circulação e respiração simultaneamente, tá? Verificar o pulso carótido em adultos e crianças e braquial, tá? Em bebês. Deixa eu só ver se eu esqueci de colocar essa imagem aqui para vocês. Vou só compartilhar aqui rapidinho para vocês. Porque muita gente pode não estar se lembrando, pulso e braquial em bebês, para vocês verem qual é a região. A internet hoje ela tá brincando, só um minuto. Eu vou seguir aqui quando. Então, continuando. É a questão do pulso braquial. Opa, acho que agora vai abrir, peraí. Me digam aí se já apareceu, que agora aqui tá complicado, tá travando tudo. Apareceu aí para vocês? É uma página no Google, tá? Pulso braquial em bebês. Geralmente o carótido todo mundo sabe, tá? Que eu falei para vocês, a gente até ensina, né? Quando você vai ver a questão do... Existe também quando você trabalha em educação física, né? Que você ensina sobre os batimentos por minuto, tá? Então, geralmente, você trabalha essa questão do carótido, tá? Também você utiliza aqui em cima do punho, né? Que eu acho que geralmente é o basicão, né? Professor de biologia ensina, tá? Também você vai lá e afere bem quantos minutos, quanto você teve. Geralmente, você vê a questão da frequência cardíaca em repouso, tá? Geralmente, essas são questões básicas. Agora, quando envolve uma criança, geralmente esse é o pulso em recém-nascido também, tá? Quem tem aí um recém-nascido, quem tem um bebê, se você fizer esse teste, você consegue, você consegue visualizar, tá? Então, é bastante interessante nós sabermos aí, pelo menos o básico, tá? O básico do que você pode enfrentar pela frente. Vou colocar aqui, voltar para a janela. Então, continuando aqui, no terceiro passo, carótida em adultos em criança e braquial em bebês. E, ao mesmo tempo, outros sinais que indiquem respiração. Tá? Movimentos torácicos, você sabe que quando você respira existe esse movimento, tá? Nasais e sons respiratórios, tá? Por isso que geralmente o socorrista ele se aproxima ali do nariz da vítima, tá? Você consegue perceber uma respiração, você realmente consegue até sentir ali, tá? Não tem nenhum problema colocar o dedo ali um pouquinho próximo também, geralmente a pessoa tenta ouvir também, tá? Não tem problema, mas é o que eu sempre falo para vocês, se tiver sangue, vocês já sabem o que eu ensinei para vocês, mas se tiver sangue, muito cuidado, tá? Mais uma vez, sempre a segurança em primeiro lugar. Se tiver sangue, você já tem que ter o máximo de cuidado. Eu sei que nem todo mundo vai ter luva, dificilmente alguém vai ter luva disponível. Tá? Tem sangue, tem secreção, dobra o cuidado. Tá? A gente não sabe o que a pessoa pode ter. Aí, numa questão dessa do primeiro socorro, você faz um primeiro socorro e se contamina. Aí vai ser bastante complicado, né? Dependendo aí do que você vai se contaminar, qual será a doença, se é uma bactéria. Tá? Então, aí você já consegue compreender, tá? Esse procedimento não deve ultrapassar 10 segundos, tá? Que é quando você checa a questão de circulação e respiração. Tá? Por que não deve ultrapassar 10 segundos? Alguém sabe me responder? Por que esse procedimento não deve ultrapassar 10 segundos? Cri-cri. Por que esse procedimento de checar sinal de circulação e respiração não deve ultrapassar 10 segundos? Bora lá, vocês sabem. Isso é porque ela pode estar em parada respiratória, sei lá, falta de oxigenação, alguma coisa do tipo. Exato, porque a prioridade vai ser sempre o quê? Como o nome já fala, urgência e emergência. A pessoa precisa de um socorro ali, precisa de uma ajuda no momento e tem que ser rápido mesmo. Tá? Então, essa verificação, essa checagem, ela tem que ser rápida. Tá? Pode estar em parada, aí você já
pode iniciar uma reanimação, por exemplo. Então, você imagina esse procedimento, alguém ficar lá 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, só tentando verificar a questão da circulação e da respiração, tá? A pessoa pode falecer, chega a falecer, sendo que a ajuda, ela poderia iniciar bem mais rápido. Tá? Então, por isso que a orientação sempre vai ser essa, esse procedimento não deve ultrapassar 10 segundos. Aí, realmente, 10 segundos é suficiente. Ou você analisa movimento torácico, respiração, como eu falei para vocês, consegue ouvir ali a questão da respiração, aí você parte para o próximo procedimento, tá? Dependendo aí do sinal da vítima, tá? Então, o método ABCDE também, mais um método que está lá na unidade, tá? Empregar o método ABCDE como conceito de avaliação de vítima, segundo Fram, Richard e Joseph, 2011, os itens analisados são via aérea e controle da coluna cervical, aquilo que eu tinha falado para vocês, tá? Ventilação, tem que ver toda essa questão de respiração, essa questão circulatória, circulação e grandes hemorragias também, tá? Se uma pessoa tem uma grande hemorragia, tem que conter também, tá? Mas vocês observem como ela vai seguindo uma ordem. A disfunção neurológica, aquilo que eu já tinha falado para vocês, como que a pessoa responde, a pessoa está tonta, você vê que realmente a pessoa não está ali orientada, tá? Então, ela pode estar em um momento de disfunção neurológica. Tá? Tem pessoas que estão em um momento, mas que conseguem reverter, tem pessoas que estão com disfunção e o quadro pode se agravar. Tá? Acho que vocês já viram uma pessoa que passa por um acidente, que muitas vezes as funções neurológicas eram preservadas, depois de um acidente a pessoa perde as funções ali neurológicas, a pessoa não consegue responder, tem aquela questão da fisioterapia, tem aquela questão de recuperação de um trabalho, mas é bastante complicado. Tá? Isso acontece bastante, geralmente, com o AVC, né, o AVE também, tem essa questão da disfunção neurológica, tá? Então tem que ter cuidado em relação a tudo isso, por isso que é interessante fazer as perguntas e fazer a checagem inicial, tá bom? E os recursos pedagógicos, palestras, oficinas, projetos de disciplina eletiva e recursos visuais que a gente tinha falado para vocês, tá? A gente pode trabalhar em questão dos primeiros socorros com palestra, com oficinas, com projetos, tá? A escola desenvolve projetos, como eu falei, tem pais que dificilmente são presentes na escola, mas em algum momento, uma escola que tem uma estratégia, ela consegue levá-los à escola, tá? Por exemplo, boletim só vai ser liberado, o seu filho só vai entrar de férias, já vi a escola fazendo isso, que é para o pai, ou para a mãe, ou para o responsável ir até a escola, tá? O que é bastante complicado, né? Sei que todo mundo trabalha, mas pelo menos alguma vez a pessoa tem que acompanhar o filho na escola, tá? Então tem que ter estratégia. Então, geralmente, já vi uma palestra de primeiros socorros e uma reunião com os pais, tá? Literalmente pegou os pais no pulo, né? Como a gente conhece aqui no Acre. Foi para a reunião e lá teve rapidinho ali uma palestra, passou o básico sobre primeiros socorros, tá? Então, tem que ter uma oficina, uma disciplina eletiva, que nem eu falei para vocês, que é quando o professor cria uma outra disciplina, tá bom? Ele cria uma outra disciplina para aprofundar um pouco mais no conteúdo. Como eu falei para vocês, né? Quando eu fiz com a professora de língua portuguesa, aí nós trabalhamos esses conteúdos de primeiros socorros, e ela trabalhava a questão dos textos, gêneros textuais, produção de cartazes, e tudo isso associado a primeiros socorros, ou seja, as duas disciplinas casaram e trabalharam primeiros socorros na escola, tá bom? Recursos visuais sempre serão interessantes, que nem eu falo para vocês, né? Vocês imaginem se eu chegasse aqui e ficasse toda vez na aula síncrona só falando, sem vocês observarem que a gente teve vídeo, nós vimos a questão da posição lateral de segurança, nós vimos imobilização, tá? Isso sempre vai chamar a atenção. Como é voltado aqui para a educação física, tá? Vai ser mais interessante ainda se eu tiver um recurso visual, tá? Primeiro socorro, se eu tiver um projeto na escola, eu posso conseguir um boneco com o corpo de bombeiros, com o SAMU, eles disponibilizam também, tá? Eu acredito que todo corpo de bombeiro atualmente hoje já tem, tá? A nível de Acre, tá? Então, você chegando antes, conversando, leva um documento da escola assinadinho, eu tenho certeza que você consegue. E o que é visual sempre vai chamar a atenção. E a ideia é chamar a atenção, tá? Por isso que esse é um recurso pedagógico, ele é muito interessante quando você utiliza o quê? Um recurso visual, tá? Apresentei um boneco, levei, por exemplo, uma maca para conhecer também. Tem muita criança que não conhece uma maca, fica surpresa, não sabe o que é, e é o quê? O profissional que vai colocar esse conteúdo, tá? Pode fazer parceria, mais uma vez, com o SAMU, com o Corpo de Bombeiro, tá? Tem lugares hoje já que tem o pessoal socorristas mesmo, tá? Acho que alguém aí já viu, né, que tem o curso de socorrista aqui em Rio Branco, eu sei que tem, não sei aí para fora, nas outras cidades, tá? Tem curso de socorrista também, o pessoal que já é capacitado e trabalha em cima disso, tá? Então é interessante também sempre ter essas parcerias. Ok, deu para entender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Todo mundo pronto?
Eu nem vi ainda, não sei nem se Professor? já saiu. Deixa eu só parar aqui a gravação rapidinho. Pode falar. O senhor vai disponibilizar esse material aí lá na plataforma ou no grupo do WhatsApp?